Muito bem. Vamos lá, vamos falar primeiro do livro. Os livros, né? Quem aprofundou mais na pesquisa lá na hora de comprar o livro, viu que tem o livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a ideia é que se tenha até o Apocalipse, né? Nessa estrutura de estudo, dessa forma. E iniciamos com um livro fininho, né? Depois o de Mateus vai ser seguindo o Evangelho de Mateus, mas fazendo uma introdução da importância desse estudo, né, do Evangelho. É de uma forma, a gente vai perceber, aprofundada, e é um livro que a FEB lança, organiza, com a dona Marta, ela organiza, e já é uma proposta antiga, bem antiga. Isso nasce com as formações dos NEPs pelo Brasil. O que eram os NEPs? Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, né, e que foi iniciado isso daí pelo Honório Abreu. Honório Abreu, quem não conhece, lado de Minas, professor de Haroldo Dutra, né? Então, ele lança este livro, que é bem conhecido no meio espírita, Luz Imperecível. Né? Quem tiver interesse, procura, porque vale muito a pena, é da União Espírita Mineira, e ele faz mais ou menos o que a gente vai fazer aqui, que ele também, um muito conhecido no YouTube, é o Aloysio Elias, com o estudo do Mildinho. Ele é lá de Uberaba, ele faz o estudo do Mildinho. Mas como é que o Aloysio Elias faz? Bem similar ao que o Honório faz nesse livro. Ele pega um versículo e fala durante 1 hora de um versículo, certo? Então, ele está em Mateus, já passaram-se 10 anos e ele ainda está fazendo, ainda não terminou. Por quê? Você falar versículo a versículo por durante 1 hora, uma vez por semana, leva tempo, leva muito tempo. É um projeto de uma vida. É um estudo de uma vida. O que ele está montando lá no YouTube é um tesouro para todos nós quando aquilo tiver terminado, né? Para a gente poder consultar, para a gente poder verificar, para a gente poder caminhar. Então, Honório não faz isso em todo o Evangelho. Ele pinça alguns versículos que ele acha importantes, e aí ele vai dividindo esses versículos e vai descrevendo e colocando não de forma literal, né, afastando isso. A gente vai ter muito cuidado nesse estudo, se afastar da forma literal, de interpretar o Evangelho e ter uma percepção espiritual. Então, o que é redivivo? Isso a gente tem que se perguntar. A gente vai fazer o estudo do Evangelho redivivo, né? E aí a FEB começa a ver a importância disso, com os NEPs também já formados pelo país. Muita gente não conseguiu um material, às vezes, para dar sequência ao estudo do NEP. Por quê? Os textos estão espalhados. Então, era justamente NEP de pesquisa. Você vai pesquisar onde é que está desse versículo, onde é que tem textos espíritas falando desse versículo. Ah, tem o livro do Cair Bachuta, tem que ir lá no livro do Cair Bachuta. Ah, está no livro da Joana, da Amélia Rodrigues, do Humberto de Campos. E aí, para fazer esse cata-cata, leva tempo e dá muito trabalho. A FEB facilitou essa parte para nós, trazendo não somente estudos e textos espíritas, mas também textos não espíritas. Tem um livro fantástico, por exemplo, que é Jesus segundo o Judaísmo. É fantástico esse livro, da editora Paulus. E você vai perceber a visão dos nossos irmãos judeus com Jesus. Qual é a visão deles sobre Jesus? E aqui, a palavra redivivo quer dizer ou ressuscitado, rejuvenescido, né? Remoçado. Então, a gente tem essa oportunidade de estudar um evangelho de uma forma diferente. Acredito aqui que a maioria de nós não vem da escola espírita, da infância, desde a infância. Muitos viemos do catolicismo, alguns do evangélico, a maioria de nós do catolicismo, que trazia uma visão, eu não estou falando que é uma visão errada ou negativa, tá, gente? Mas trazia uma visão totalmente diferente da forma como a gente estuda o espiritismo. Porque dentro da visão católica, a gente tem muitas questões realinhadas ao mistério, questões em que a gente não... Né, mistério é mistério, você se contente com isso e não adianta interpretar. E com o espiritismo, a gente tem, principalmente através de algumas vivências que temos, por exemplo,
mediunidade, reencarnação, que a gente consegue explicar muita coisa, a gente consegue ter uma nova visão do evangelho. E por isso, e também resgatar esse evangelho primitivo, e não o evangelho que foi enxertado pelo homem durante a história. Isso é muito importante, tá? Então, a gente percebe aqui que sim, a doutrina espírita tem esse tripé, ciência, filosofia e religião, e parece que quando a gente vai falar de evangelho, a gente está preso no pezinho da religião. A gente tem essa sensação. Por quê? Porque quando a gente fala de evangelho, a gente lembra da nossa escola, da nossa professora freira lá do colégio, né? A gente vai lembrar disso, não é isso? Ah, vamos falar de Jesus. Jesus, na minha escola, era matéria de religião. Era matéria que todo mundo passava, você não precisava se esforçar, todo mundo tirava 10, não é? Ah, que maravilha. E não é a visão que a gente vai ter aqui. Aqui a gente vai englobar o tripé, não somente o aspecto religioso. Ciência, filosofia e religião. O maior cientista, o maior filósofo do mundo, quem? Jesus. Assim como a gente tem ele como o maior terapeuta, assim como a gente tem ele como o maior amigo, a gente tem ele. Então, é quebrar esse paradigma religioso, até porque doutrina espírita, ela não nasce com caráter religioso. A ideia dela é que ela fosse compartilhada entre as religiões. O espiritismo era para ser de uso das religiões. Só que o tempo passa, a igreja nega, né? Muitos vão saber, né? Existia um padre lá na Europa que pregava com o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, na época de Kardec. Então ele ia fazer a homilia dele com o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo a interpretação de um espírito. Porque ainda estava muito novo, a igreja ainda não sabia lidar. A igreja encrencou mais com o espiritismo na Espanha. A gente vai lembrar do Auto de Fé de Barcelona, mas na Espanha a perseguição aos espíritas era bem dura, era bem ferrenha. Tanto é que quem quiser conhecer tem o livro Roma e o Evangelho, é um livro sensacional, escrito por Dom José, um ex-bispo. Por que ex-bispo? Porque ele foi enviado pelo Vaticano para investigar o que é isso que é de espiritismo que está acontecendo na Europa, lá na Espanha. Ele foi investigar, foi convertido, deixou a batina e foi ser espírito. Então, acontece muito disso. E esse livro que ele escreve, Roma e o Evangelho, mostra as tentativas que ele sabia do Vaticano, né, e inclusive espiões que o Vaticano colocava em reuniões espíritas para poder identificar o que é, como agir contra, ou se era de interesse deles. Tendo dito isso, a gente entra no livro lá na mensagem de Amélia Rodrigues, tá? Pausa dramática aqui. Tudo bem até aí? Alguma colocação? Perfeito. Então tá. Então vamos aí para um segundo bloco. Então a gente tem aqui a Amélia Rodrigues com essa mensagem Testemunhos à Fé. A gente vai perceber nessa mensagem aqui qual é a força real do Evangelho. Porque o Evangelho tem uma força, tem um peso, né? Para nós espíritas, tem um peso. E a gente vai vislumbrando esse peso na própria história. A gente vê que no nosso tempo, a gente está em 2025, por quê? Porque a gente contabiliza esse ano por conta do nascimento do Cristo. Isso já tem um grande peso. Se a gente pegar na história da Europa, como ele coloca aqui no momento do primeiro capítulo do tema 1, a monarquia papal que existia na Europa, na Idade Média, era um peso do governo. Então, a igreja era o governo. Só que é um peso foi usado o evangelho como um peso para o mal, para o domínio, para o governo, para se criar um império, para fazer guerras, a Guerra Santa, as cruzadas. Então a gente percebe que também, dentro desse peso que tem o evangelho, existe também esse uso para o mal. Eu tenho, quem está acompanhando o livro Libertação, Gregório usa o quê? Gregório usa o evangelho.
Gregório usa o evangelho para perseguir, para obsediar. Percebe? No livro Libertação de André Luiz, isso é muito claro. Então, o intuito é a gente parar de usar o evangelho para o mal e passar a usar o evangelho para o bem, para o amor. Percebe? E não para usar como ferramenta de culpa, usar como é certo, errado. Eu estou fazendo errado? A gente vai perceber isso muito com os discípulos, né? Todos eles eram santos, espíritos puros? Lógico que não, o único espírito puro ali presente era Jesus, coitado, né? E a escolha dele é bem clara. Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Perfeito? Então, nesse início de Amélia Rodrigues, ela fala sobre o fermento farisaico, que aumentava o desequilíbrio das multidões à medida que a mensagem ganhava os corações aflitos. Então, é perceptível. A gente tem que entender também a cultura e o momento em que Jesus encarna há 2000 anos atrás. É uma cultura patriarcal, machista, perseguidora, era uma cultura e um povo pobre, não era um povo rico, somente eram ricos aqueles que tinham terras ou grande influência no sinédrio, grande influência. Aqui a gente está falando não estou falando de Roma, estou falando, né, entre os judeus em Israel. Não era um povo rico, era um povo, né, como a gente já bem sabe também, é um povo que não sabia ler, poucos sabiam ler, mais de 90% eram analfabetos, e isso impediu o quê? Deles lerem a Torá ou compreender a Torá conforme bem pudessem interpretar. Então, a interpretação daquela época era cheia de sofismas, como diz Kardec, né? O cuidado com os sofismas. O que é o sofisma? Sofismas são verdades enxertadas com mentiras. Então, a pessoa vai te conquistando pela palavra, vai te conquistando pelo discurso, mas, de repente, ele coloca ali um espinho, coloca uma mentirinha, depois uma mentirona, e assim ele vai fascinando e subjugando aquele povo. Perfeito? Até porque a grande preocupação de Jesus com aquele povo era que eles eram ritualistas e liam tudo ao pé da letra. Liam tudo ao pé da letra. Quando a gente passar por Nicodemos, a gente vai ver esse drama nele. Ah, como é que eu posso nascer de novo? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Por quê? Porque ele está lendo ao pé da letra. Então é importante, sempre que a gente fizer uma leitura evangélica, eu estou lendo o evangelho, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo, né, uma psicografia, a gente tem que entender que é uma leitura para o espírito. É uma leitura para o meu coração. Não é uma leitura histórica, não é uma leitura arqueológica, não é uma leitura que vai fazer sentido, às vezes, de uma forma lógica. Não vai fazer sentido de uma forma lógica. Às vezes vai ser ilógico. Pedro, embainha tua espada. Não é isso? Que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí, momentos depois, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Se eu for ler isso no literal, eu vou ficar perdido. Peraí, é embainha, ele traz a espada, então a gente fica entendendo que é uma leitura para o espírito. Que essas espadas, tanto a de Pedro, que vai falar muito bem de reencarnação, de ação e reação, quanto a que fala que eu vim trazer, não vim trazer a paz, mas a espada, tem leituras diferentes. A espada não é a espada que está embainhada fisicamente com os discípulos. Perfeito? Então, essa força do evangelho é que vai aparecer muito, e também a força do farisaísmo. A gente vai perceber muito na leitura da Amélia Rodrigues a força do farisaísmo. Força política. E por que política? Porque eles ficavam naquele jogo de xadrez com César, com Roma, com os enviados de Roma.
em quem tinha força de governo. Então, os fariseus eram escorregadios? Eram. Para onde o vento está soprando hoje? Então, vamos interpretar dessa forma. Tanto é que eles sempre tentavam pegar Jesus pelas interpretações das leis. Legal? Um pouco mais à frente, na mensagem da Amélia, ela diz o seguinte: a sociedade sempre apresentará os venturosos e os vencidos, os dominadores e os submissos, mediante a escravidão escancarada ou sob disfarces. Sob disfarces, como? A viúva, que deixa lá o seu óbolo, que deixa lá as suas duas únicas moedinhas. Deixa lá no Sinédrio, na época da Páscoa. Ela vai lá e deixa as duas moedinhas dela. Ela podia muito. É interessante falar que é duas, porque ela podia deixar uma e ficar com a outra. Não, mas ela coloca duas, representando que ela não dá só um, ela dá algo a mais. Ela vai no sentido da abnegação. E aí a gente percebe também essa escravidão suavizada quando tem um do outro lado jogando um saco de moeda no mesmo posto de coleta. A gente vai falar disso, chamado gasofilácio, né? Ele é feito de latão, faz um barulho estrondoso quando está jogando moeda para dizer: olha como eu tenho dinheiro e olha como eu estou doando para o templo. Então, isso é, de certa forma, uma escravidão sob disfarce. E existiam as escravidões escancaradas mesmo, essas perseguições escancaradas. Por exemplo, quanto à mulher. Existia uma prece entre os judeus que eles recitavam o seguinte: dando graças a Deus por não ter nascido mulher. E era uma prece que eles tinham que recitar diariamente. Eles recitavam diariamente. Uma das partes da prece era: graças a Deus, obrigado por não me fazer mulher. Depois eu posso trazer a oração completa. Por não me fazer estrangeiro, por não me fazer mulher. Porque para eles mulher não tinha alma. Não tem alma. Perfeito? Percebe? Então, aí já é uma escravidão escancarada. Legal? Desse modo, marginalizados, os pobres e deserdados agora recebiam o pábulo da verdade para terem diminuídas as suas penas. Ou seja, a vinda de Jesus faz um movimento muito grande nessa região. Mais à frente, a sua voz era como uma brisa perfumada que beneficiava a própria natureza. Mães desesperadas com filhinhos enfermos, homens e mulheres mutilados no corpo, na alma, na existência, desvairados com transtornos emocionais e mentais, idosos abandonados e desiludidos eram jovialmente socorridos e admoestados a retificarem o comportamento, voltando-se para o dever e a ordem. Então, percebam que a visão da mulher dentro desse parágrafo aqui aparece mais uma vez como mãe, como mulheres, como viúvas. Então, são figuras que eram realmente marginalizadas, não eram vistas. Né? O homem não poderia, naquela época, dirigir a palavra à mulher em rua, no ambiente público. Por isso que a mulher samaritana ela leva um susto, porque Jesus, sendo homem, dirige a palavra a ela, num ambiente que era o poço. Aquilo não era proibido. É como se você estivesse cantando a mulher. Então, você não se dirigia a palavra à mulher, e a mulher não se dirigia a palavra ao homem. Só os homens poderiam dirigir a palavra entre si. Então, a mulher que saía na rua, bico fechado. Percebe? Então, esse sentido de escravidão. E aqui a gente tem essa oportunidade de refazer essa visão do Evangelho. Por quê? Porque quando a gente percebe, nesse último parágrafo que a gente leu, né, os abandonados, os desiludidos, eram quem os fariseus não davam bola. Deixava na rua, atrapalhava. Mas na época da Páscoa mas você tem que fazer os seus deveres como judeu. Os seus rituais, não importa.
que você não tenha, não importa que você esteja doente, não importa que você esteja marginalizado, que você tenha um problema na família, porque você tem que saber viver e se comportar diante do sinédrio. Era um problema, era uma vida muito, muito dura e muito árida, até o ambiente, né, já era propício a isso. Tratava-se, sem dúvida, de uma verdadeira revolução extraordinária, como antes nunca ocorrera. Que revolução? É uma revolução histórica, uma revolução religiosa, filosófica, psicológica, forma de ver, forma de agir, forma de ver Deus. Porque até então, o Deus era um Deus de guerra, o Deus era algo a ser, né? Coloca até como algo, porque era algo a ser temido. E aí vem Jesus, Pai. Peraí, que intimidade é essa que você tem com Deus? Isso é blasfêmia. Pai, pai de amor, paizinho, assim como ele chamava diversas vezes. Então era algo totalmente às avessas apresentado para aquele povo. E isso revolucionou muito o coração daquele povo. Mais à frente ele fala que a inditosa sociedade, ela fala que a inditosa sociedade israelita, dividida em classes que se antagonizavam, passou a olhá-lo com temor e ódio. Era natural que olhassem ele com temor e ódio. Por quê? Porque a gente tinha dois lados. A gente tinha os judeus e César, na figura Roma, na figura de César. Então, os judeus estavam sendo subjugados. Eles se subjugavam entre si, mas também estavam sendo subjugados como um todo, coletivo, por Roma. Existia esse peso. E aí chega uma terceira força, complica. Complica. E por isso que eu falo que os fariseus jogam com vento. Espera aí, agora um problema surgiu aqui. Vamos usar o nosso inimigo, que é César, para perseguir o novo inimigo. Percebe como eles jogam? A política que eles fazem? Então tem esse olhar de temor, medo. O que esse homem está apresentando? O que esse homem está fazendo na cabeça do povo? Toda a lavagem cerebral que nós fariseus, né, homens, doutores da lei, estávamos colocando no povo, vem um simples homem, fala um sermão numa montanha e muda tudo. De repente está todo mundo querendo outra coisa. O grande medo era esse. Poxa, a gente estava caminhando e de repente vem. E eles ainda se diz Messias, o enviado. O enviado vinha numa carruagem de fogo tocar o terror em César e nos romanos, jogar eles para fora da terra deles. A ideia era essa. Tá? Mas à frente diz: não o poupavam, sempre que o encontravam, estavam em toda parte, perturbando a multidão, gerando tumulto ou criticando-o, em tentativas sempre frustradas de perturbar-lhe o ministério. Ele, porém, que os conhecia muito bem, que lhes identificava o caráter venal, respondia-lhes às indagações com superioridade, silenciando-os de forma surpreendente. Então, ele silenciava, era o simples, a força magnética do Cristo, né? A gente acha que, assim, Jesus conhecia Pedro, mas Jesus não conhecia o doutor da lei como que conhecia Pedro? Conhecia. Governador espiritual da terra, espírito puro, ele sabe a história de todos aqueles, inclusive aqueles que faziam parte do Sinédrio. Então, Jesus conhecia a história de cada um. Desde as origens de encarnações anteriores, os seus intuitos, as suas intenções, Jesus conhecia, sabia. Por exemplo, vou pegar uma figura que é muito boa de se estudar, quando a gente chegar nessa parte vai ser muito bom. Pilatos. Quem leu há 2000 anos vai ver Pilatos assim, num quarto. Meu Deus, o que eu faço com esse homem? Aí ia para lá, ia para cá. E a mulher fala, eu sonhei com esse homem. Você não trata de não fazer nada com ele. Então tá, vou lavar as mãos. Aí joga para lá. E aí voltam com ele, né? O Herodes manda de volta com ele, pior ainda, com uma coroa de espinhos e uma capa dizendo que ele é o rei dos judeus. Piora a situação. E aí Pilatos fica naquela angústia. Ou seja, Pilatos tinha chance de vencer, de escolher o correto? Tinha.
Tinha. Judas tinha chance de não trair Jesus? Tinha. Porque é o livre-arbítrio deles, é isso que a gente vai ver com doutrina espírita. Não é evangelho, gente. Não é Maktub. Não estava escrito. Apesar da gente ver, a gente vai caminhar nisso, né? A gente ver algumas profecias, e a gente vai explicar elas no momento adequado, mas não estava escrito. Então, Pilatos tinha a oportunidade de dar certo. A gente poderia ter um São Pilatos na Igreja Católica, mas não tem, ele perdeu essa oportunidade. Perfeito? E mais para o final da mensagem de Amélia, a gente tem uma conversa dele com Pedro, onde diz assim: mas mestre, eles são perversos e odientos, como tratá-los? Não nos dão trégua, nem permitem sequer que os esclareçamos, caluniam-nos como servidores de Satanás e hipnotizados por ti. Então todo mundo achava que Jesus era das trevas e estava obsediando todo mundo. Responde Jesus: deveremos responder-lhes com o tratamento da compaixão que nos merecem. Eles ignoram as enfermidades que os consomem e os envilecem. O perdão de nossa parte é a força que nasce do cerne do amor que devemos ter, como aqueles que nos maldizem e perseguem, porque são profundamente infelizes. Então é saber esvaziar a xícara. A gente tem que saber esvaziar a xícara, porque a gente às vezes é detentor de uma verdade ou de um conhecimento que eu não quero me desfazer de forma nenhuma. Por que eu não quero me desfazer? Porque eu me sinto confortável com isso. Aí quando vem uma coisa nova, peraí, isso eu não conheço. Sai daqui. Porque esse aqui é o meu domínio. Então os fariseus e os doutores da lei tinham isso. Não, a Torá eu conheço, conforme assim. Isso daqui está no meu poder, isso aqui está no meu comando. Eu não quero uma nova ordem, eu não quero uma nova forma de pensar. E às vezes por ignorância mesmo. Você vê com Nicodemos, como a gente já deu exemplo. Um pouquinho mais no próximo parágrafo. No final, o Evangelho tem por missão transformar pântanos morais em pomares de bênçãos, corações empedernidos em sentimentos de ternura e de bondade. Tem essa força mesmo, gente. Tem. Faz transformação. Quando? Quando a gente para de ler Jesus da forma histórica e passa a ler Jesus da forma espiritual. Enquanto eu estiver lendo como se fosse uma história que aconteceu há muito tempo atrás e que não tem nada a ver comigo, não transforma, gente. A gente não faz a transformação com Jesus se não for assim. Tem que ter uma leitura espiritual. Tem que ter uma intimidade com Jesus. Tem que haver uma intimidade com Jesus. Quem se preocupa com a pessoa, com a defesa pessoal, esquece, ouvida, que os seus atos são a única força da sua dignidade. Somente os ociosos, os infiéis, se interessam pelos títulos terrenos, pelas glórias sociais, pelos antepassados. A xícara cheia é essa. Essa é a xícara cheia do farisaísmo, certo? Títulos terrenos, glórias sociais, pelos antepassados e também pela vaidade intelectual que havia em torno da Torá, do conhecimento da Torá. A gente vê isso muito com Saulo, né? Perfeito, gente? O silêncio, a perseguição e a maldade, com a correspondente ação do bem, é a receita eficaz para os testemunhos da fé. Gente, a gente tem que botar isso na cabeça. O bem, ele não precisa de defensores. Como assim? A gente precisa defender o bem. O próprio bem, ele se defende. A luz não precisa. A luz vence a sombra por si só. A sombra nunca vence a luz. Mas a luz sempre vai vencer a sombra. Por quê? Porque eu estou defendendo a luz? Não, porque luz é luz. Então a gente não precisa entrar numa paranoia de querer defender. Não, vou defender Jesus. Jesus aqui não veio para ser defendido. Ele veio para servir. Assim como nós também temos que estar nessa posição de servir. Percebe? E quando fala aqui do silêncio, me lembro de uma frase de André Luiz que diz que o mal não merece comentário em tempo algum. E às vezes a gente entra na vibração do mal, de ficar comentando o mal. Você viu
Você viu o que está acontecendo? Se você parar e analisar suas horas do dia e perceber quantas horas você fica pensando mal ou falando mal de alguma situação que eu vi na televisão, que eu vi no vizinho, que eu vi na família, e quantas horas eu fiz prece, quantas horas eu fiz uma leitura, quem está ganhando? Que lobo está ganhando aí, né, na nossa mente? Perfeito? Mensagem da Amélia Rodrigues, foi isso. 8h32, vai dar tempo. Sobre esse bloco aqui, alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Só liga o microfone aí, aperta o microfone. Isso. Você falou que coisas, né, que às vezes aparecem nos livros e tudo, e que está escrito, essa palavra aí que a gente lê muito, né? Não, isso estava escrito, tinha que acontecer assim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, inclusive, né, da situação toda de Jesus. Tá, perfeito. O estava escrito, ele é muito complicado porque, conforme estava escrito, a gente vê isso muito quando Jesus cita os profetas do Antigo Testamento, né? E espírita também gosta muito de fazer isso. Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Sinto muito, mas não aconteceu porque tinha que acontecer. Porque a gente tem o uso do nosso livre-arbítrio, a gente tem escolhas. Agora, existem sim situações na nossa programação. Programação não é definição de fato reencarnatória. É uma programação, então é um mundo de possibilidades. É um mundo de possibilidades. Perfeito? Então, por exemplo, vocês vão lembrar do incêndio que teve em Niterói no circo, e teve uma das pessoas que não desencarnou lá, começou um trabalho de caridade, e depois ele desenvolveu a doença do fogo, né, que a pele ficava queimando, né? Então, percebe, não é às vezes, ele tem que morrer no circo pegando fogo. Não, ele não tem que isso, percebe? Senão eu sempre vou ter que ter um assassino para me assassinar. E a lei de ação e reação não funciona dessa forma. Senão a gente cai na pena de talião. Perfeito? Indo para Jesus, a gente vai perceber que aí eu gosto de explicar da seguinte forma. Alguns já devem ter escutado essa explicação, quem ouviu, escuta de novo. Quando a gente está lidando com a espiritualidade muito superior a lá Jesus, quando a gente está lidando com Deus, eles têm uma visão muito clara dos seus próximos passos, Maria Luísa, da sua tendência. Ele conhece mais você do que você se conhece. E aí o que vai acontecer? É como se a gente estivesse jogando, imagina um campeão de xadrez mundial. Você começa a jogar xadrez com essa pessoa. Você faz a primeira jogada, a segunda, a terceira. Na quarta, ele já sabe quais são as suas 5 próximas jogadas. Isso é profecia. Percebeu a diferença? Ele não está lendo o futuro, ele está tendo uma visão sua muito aprofundada, entendendo a sua inclinação, as suas impetuosidades, entendendo toda a forma sua de jogar o jogo ou de jogar a vida. E aí ele percebe, a tendência de Maria Luísa é fazer isso. E aí ele fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes, porque a sua tendência é essa, eu já conheço você como você joga o xadrez. Judas, você vai me entregar. Não, vai me entregar. Eu sei como você joga. É Maktub isso? Não. Ele só conhece a pessoa profundamente. Ficou claro? Ficou sim, Guilherme. Eu já li muito sobre isso. Aí a gente fica assim, né, se perguntando, poderia ter chance de Jesus não ter passado pelas dores que ele passou? Poderia, a gente sabe que poderia. Bastava um clique dele, né, que Deus não permitiria nada, né? Mas Sim. eu acredito mais que foi o grande ensinamento que ele deixou para nós, né, todos, né? Sim. Da dor, da paciência, da tolerância, de tudo que ele deixou, né, mostrando nele mesmo aquilo que ele quer que nós sejamos também, né? E é como se fosse o seguinte, nós somos, né, quem é pai, quem é mãe, conhece as tendências do filho. É a mesma forma. O meu filho tem a tendência de fazer isso.
Ah, ele vai reagir. E às vezes teu filho te surpreende. Nossa, ele não fez aquilo que eu achei que ele ia fazer, ele me surpreendeu. A ideia de Pilatos era essa, por exemplo. Ele sabe, Jesus tinha a visão assim, a tendência de Pilatos vai ser lavar as mãos. Ele poderia não lavar as mãos, salvar Jesus, e aí a história ia se dar no mesmo desfecho de outra forma? Poderia, poderia. Mas ele não surpreendeu a mãe e o pai, né? Ele não surpreendeu a mãe e o pai. Ele acabou indo nas tendências de jogo de xadrez dele, né? Então é isso, é dessa forma que funcionam as profecias, né? A gente vai reencarnando, a espiritualidade vai conhecendo a gente na palma da mão. Isso mesmo. Perfeito. Legal. Então vamos também falar essa parte dos esclarecimentos, ela é mais curtinha, mas eu acho que vale a pena. Primeiro, que quem é o coordenador desses estudos do Evangelho Redivivo é Bittencourt Sampaio, um dos iniciadores do Espiritismo, ainda lá nos idos de 1880, né? Nessa época. Ele funda o Centro Espírita Ismael, que se desdobra para a Federação também Espírita Brasileira. E a gente já falou um pouco aqui do Honório Abreu, do livro Luz Imperecível, e da conversa ali, né, que a FEB tem com o Haroldo, incentivando esse trabalho. E aqui no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, onde começa ali em março de 2016, eu gostei muito dessa separação aqui em A e B. Tínhamos em mente como nos forneceu, no meio do parágrafo, tínhamos em mente como nos forneceu duas preciosas indicações. Primeira, manter o foco na figura ímpar de Jesus, guia e modelo da humanidade terrestre. Então vai ser o nosso objetivo também. Manter o foco na figura central vai ser sempre Jesus. Ah, mas a gente vai falar de Kardec? Sim. A gente vai falar muito de Kardec. E qual era a relação de Kardec com Jesus? Vai girar em torno sempre de Jesus, tá? E letra B, orientar-nos pela seguinte ponderação de Emmanuel, transmitida por Alcione, sublime personagem do livro Renúncia, né? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Que a gente não fique só no conhecida. Que às vezes a gente só fica no conhecida, mas que a gente possa ir além da frase. Meditada, sentida e vivida, principalmente. Porque senão a gente não faz mudança de chave, senão a gente não faz mudança, a gente não faz a tão famosa reforma íntima. E no final desses esclarecimentos, antes da apresentação do programa, que também vou falar um pouquinho, ali onde está a assinatura de Marta Antunes Moura, Brasília, 1º de agosto de 2019, ela fala o seguinte, ó, faz-se necessário, nesse último parágrafo, faz-se necessário estudar a mensagem de Jesus como ensina a doutrina espírita, livre de manifestações atávicas de simbolismos, rituais, cultos externos e dogmas que conduzem sempre, mesmo no meio espírita, às deserções, ao desinteresse e às incompreensões. Então, a gente não vai ficar, por isso que eu mandei aquela palestra de Elahá, em torno se a sandália de Jesus era de que cor. A gente não vai ficar preso a questões pueris assim. Se a veste, a túnica de Jesus estava costurada ou estava descosturada, a gente vai falar um momento sobre isso. Mas a gente não vai perder 1 hora de aula falando sobre isso. Perfeito? Então, é para se prender, né, sem essa manifestação atávica, simbolismo, ritual, culto externo e dogma. E aí a gente vai trazer a visão espírita, com o suporte de visões também fora do espiritismo. Mas para alimentar o que a gente está tendo como visão espírita. Não adianta eu trazer uma visão esotérica, porque a gente vai se perder assim. Então a gente tem que aprofundar dentro da doutrina espírita. É esse o objetivo. Legal? E aí, na apresentação do programa, nesses 4 itens aqui, da metodologia utilizada, ela fala o seguinte: urgente necessidade de transformação moral do espírito imortal, segundo os preceitos da mensagem cristã e das orientações espíritas. Interpretações espíritas das escrituras sagradas. Depois, utilização criteriosa dos aspectos históricos e culturais do texto. E, por último, pesquisa bibliográfica de obras espíritas e não espíritas.
Aí muita gente, será que a gente vai falar do corpo de Jesus, se era de carne, se era de... Gente, sim, vamos acabar falando disso, né? A Rosângela, uma vez, né, já fez, a gente já discutiu isso em uma aula, né? Que foi muito legal, mas a gente percebe o seguinte, gente, a gente tem que ser muito lógico. Jesus reencarnou com corpo, com corpo, tá? E depois que ele desencarnou, ele ficou aparecendo para os outros. Aí a gente tem na doutrina espírita, materialização, percebe? Materializa-se um corpo. Isso vai ficar muito óbvio quando a gente falar dos dois discípulos que caminhavam para Emaús. Lá fica muito claro isso, que eles andam com Jesus e não reconhecem Jesus, ou seja, a materialização. Ele materializa um corpo diferente, e aí, de repente, eles percebem no momento final e não aproveitaram a presença de Jesus. Perfeito? E aí a gente entra aqui no tema 1, que é justamente a frase de Alcione. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada e sentida e vivida. Eu gosto muito de um palestrante lá do Sul, que é o Sérgio Lopes. Ele fala o seguinte, que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Eu acho isso fenomenal. Jesus é a porta, Kardec é a chave. E a gente vai caminhar mais ou menos nesse preceito, né? Jesus sendo a porta e Kardec decifrando Jesus para a gente. Kardec na figura da doutrina espírita, aqui, a doutrina espírita decifrando Jesus para a gente. E aí, logo de cara, a gente já tem aqui um trechinho, no segundo parágrafo, que é uma citação de Alcione, no livro Renúncia, onde ela diz o seguinte, líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir, legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Somos nós. Às vezes a gente tem uma leitura raciocinada. Eu lembro dessa passagem de Jesus. Aí às vezes a gente mistura uma passagem com outra quando a gente lembra, e a gente está muito nisso. O objetivo desse estudo, então, é fazer como Alcione, que fazia com o grupo dela. Aprofundar, perceber, esmiuçar o Evangelho. Um pouco mais à frente, a gente tem antes da citação do Champlin, outra citação, a próxima, o final do parágrafo anterior, ele diz assim, estejamos, pois, atentos, evitando as armadilhas das empolgações intelectuais e dos excessivos detalhamentos históricos. Não vamos nos perder nisso, tá? Procuremos agir com mais simplicidade, tentando sentir a mensagem de amor que Jesus nos destina. E a Champlin, que é um filósofo brasileiro e teólogo, ele fala o seguinte, qualquer tentativa de expor de modo breve e completo a identificação, o ministério e os ensinos de Jesus deve ser vista como algo semelhante à tentativa de colocar o oceano, que a Aline falou lá no início, né? O oceano dentro de uma xícara. A grandeza de Jesus, sua subsequente vastíssima influência e nosso conhecimento relativamente exíguo de sua vida, ministério e ensinos, de pronto nos colocam em um dilema por quanto qualquer esforço terá de ficar muito aquém. Então é como se fosse uma espiral. Se eu pego um trecho do Evangelho, eu dou a primeira volta nessa espiral, de dentro para fora essa espiral. Eu dou a primeira volta na espiral, eu tenho um nível de interpretação. Eu dou a segunda, eu estou no segundo nível de interpretação. Eu tenho a terceira, isso vai ampliando. Imagina uma espiral se abrindo. É a gente interpretando um trecho do Evangelho. Aí a gente vai chegar a um momento que não dá mais para ir. Por quê? Porque acabou? Não, é porque a gente não tem mais capacidade de ir em frente. Não tem capacidade intelectual, moral, filosófica, mental, de interpretar além. Porque evangelho, como diz o livro de Emmanuel, são palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna é o quê? Quer dizer que se eu pegar um trechinho do evangelho daqui a 5 milhões de anos, ele vai me fazer bem e eu vou ter uma nova interpretação daquele trecho. Como se fosse uma frase com uma capacidade de síntese tal
que mesmo depois, eu quase me tornando espírito puro, eu ainda vou estar tirando coisa de lá de dentro. Perceberam a força do Evangelho? É isso. Passando essa citação, a gente pula 1, 2, o terceiro parágrafo depois da citação, diz ali sobre Allan Kardec, né? Allan Kardec fala o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Tem um momento que Jesus fala assim com a gente: vocês podem fazer isso e muito mais. Não, não posso não. E às vezes a gente reclama na casa espírita: fulano de tal está achando que eu sou Jesus. Eu não dou conta disso tudo, não. Não dá para ser Jesus assim. Está achando que eu sou Jesus? É para ser. Não, que isso? É para ser. Sabe por quê? Porque quando Jesus encarna, é como se fosse uma cartilha da humanidade. Olha, eu vou mostrar o que vocês devem fazer quando estiverem encarnados aqui. É isso, 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 isso. Transformar água em vinho? Aí a gente já está pegando literal. Mas a gente tem que transformar água em vinho, às vezes, na nossa vida? Tem. De forma literal? Não. Às vezes a gente faz isso aqui, faz umas transformações na nossa vida. A gente, quando entrar na transformação da água em vinho, a gente vai entender que é transformar matéria em espírito, que é o que a gente está fazendo reencarnando aqui. Teu corpo é composto de quantos por cento de água? É transformar, cara. Tem que fazer essa transformação de água em vinho. Então, Jesus vai demonstrar aquilo que a gente tem capacidade de fazer. Ele não mostra além. O que a gente... isso daqui é impossível para vocês fazerem. Olha como eu vou fazer, multiplicar os pães. É possível. De forma literal? Não. A gente vai chegar lá e a gente vai fazer essas interpretações. Aqui, depois dessa citação de Kardec, pula um parágrafo: importa reconhecer que o programa do Evangelho Rede Vivo disponibiliza de forma simples e despretensiosa condições para nos transformarmos em pessoas melhores. Sendo assim, o estudo não deve ser realizado de forma rápida e superficial. Eu digo a frase de José Saramago para vocês: que não tenhamos pressa, mas que não percamos tempo. É bem isso. Não tenhamos pressa, ok, mas a gente também não pode ficar perdendo tempo divagando muito. Quando vocês pegarem, quem quiser, tiver interesse, existe no YouTube da FEB a continuidade desse livro, as formas que eles fazem. Eles fazem mais detalhado, com slide, mais, né? Eu não diria mais aprofundado, mas eles fazem com mais detalhe o andamento do estudo. Só que para um estudo online, com muita gente, eu acho que vocês iam até desanimar. Vão falar assim: esse livrinho aqui que a gente já está fazendo, vai levar 3 anos, tá, gente? Eu te garanto que essa sala já estaria pela metade. Por quê? Não dá. Então, a gente precisa de um dinamismo. A gente precisa dessa dinâmica. Por quê? Estudo do Evangelho lembra da espiral. Vai ter hora que a gente vai voltar no mesmo conteúdo e a gente vai ampliar ele. Não se preocupem, tá? Não se preocupem. E no final desse mesmo parágrafo diz: o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Quando Jesus conversa com Tadeu no livro Boa Nova, Tadeu está questionando como fazer reforma íntima. E é interessante que ele acha que é o seguinte: a mesma reforma que eu faço é a mesma reforma que o Célio tem que fazer. Aí o Célio vai: a mesma reforma que o Célio tem que fazer é a mesma reforma que a Rosângela, a Nadir, o Tony, a Vera tem que fazer. Não é. Não é assim. Cada um tem um projeto evangélico para si, porque cada um está num patamar. É a mesma coisa que eu falar assim: sempre que eu levo para consertar o carro, o problema é o mesmo. Não é. Legal? Outra frase importante do Cristo, que a gente também não deveria se preocupar, é que toda planta que meu Pai celestial não
que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aquilo que não for verdadeiro dentro do Evangelho cai por si só. Não dura. Não dura. O que não for verdadeiro não cria raiz. Não se preocupem. Por isso que eu falo, não precisa defender o Evangelho, porque o que não é dele, o que não é natural, quem é que vai tirar? A gente? Jesus está falando que é quem que tira? Nem ele próprio. É o Pai. Deus que tira. E aí Emmanuel, no livro Consolador, nessa citação próxima, diz assim, no meio ali para o final. E o espírita, ó nós aí, que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo, pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência. Porque só o sentimento divino da fé arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Então, eu sou espírito, eu adoro falar de ovoide, de Júpiter, né, sabe, daqueles assuntos assim, bem distantes do Evangelho, e fica nisso, e se diz espírita. Quando a vida dá uma baqueada, o cara perde o chão, porque ele não desenvolveu a parte evangélica, a parte essencial. Né? O casal antigo, existia um grupo espírita chamado, lá no Morém, em frente ao Oswaldo Cruz, chamado Bezerra de Menezes, tem até a rua, né, chamada Bezerra de Menezes, existia um casal que aplicava o EJA lá, sabe? Décadas. E a esposa faleceu, veio a desencarnar. O marido que aplicava a EJA junto com ela entrou em revolta e abandonou o espiritismo, falando que aquilo não presta. Ou seja, percebe? Ele estava no espiritismo, mas o espiritismo não estava nele. Então, que a gente tem essa lanterninha acesa aí também. E aí, nesse parágrafo próximo, a Marta lembra o seguinte, isso é muito fundamental, a gente citou isso no estudo de segunda. Na casa espírita se estuda o espiritismo. Lembrete importante, na casa espírita se estuda o espiritismo. Não se estuda a vida dos outros, não se estuda a vida do vizinho. Na casa espírita se estuda o espiritismo. Não se estuda, não, mas tem esse conceito novo aqui. Da onde vem, para onde vai? Perfeito? Cuidado também com isso. E aí ela segue falando, né, do Consolador Prometido. A gente vai falar muito sobre isso, eu não vou aprofundar aqui, né? Esse é um texto que vai falar do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, não exclusivamente só o Espiritismo. O Espiritismo é um dos consoladores prometidos, isso é muito importante, porque senão a gente fica muito metido a besta por aí, dizendo que a gente detém o Consolador Prometido. Consolador Prometido, o Espiritismo faz parte e é o Consolador Prometido? Prometido? Sim, mas tem outras frentes também aí que são, e não tem nada a ver com o Espiritismo. Tá? E ali onde Kardec pondera também, no meio, no final, ele fala assim, assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Lembrando que a ideia inicial do Espiritismo é que o Espiritismo não fosse uma religião, né? E a gente vai ter um momento que a gente vai abordar sobre isso, se Espiritismo é ou não é religião. Espiritismo hoje é religião? É. Mas ele nasceu com esse propósito? Não. A gente deve considerar o Espiritismo uma religião? Não deveríamos no conceito banalizado da palavra religião. Tá? Não deveríamos. Quando a gente entende religião da forma que Kardec apresenta e da forma como o mundo entende. São dois mundos. Kardec interpretando religião está aqui e o mundo interpretando religião está aqui. É bem distante. Bem distante.
tá? E depois dessa puxadinha de orelha, puxa ainda a orelha falando que existem frentes que estudam o Jesus histórico. Então, não estamos aqui para fazer isso. O Jesus histórico, a Bíblia não é um livro de arqueologia, a gente não vai fazer um estudo arqueológico, a gente não vai fazer um estudo dos... vamos estudar o farisaísmo e seus conceitos principais, e seus ritos, suas figuras e seus símbolos. Não se preocupem, porque vamos falar quais seriam os outros consoladores. Não se preocupem, porque não vamos entrar nessa questão Jesus puramente histórico. Não vamos fazer, tá? Também fala da igreja, da monarquia papal, da infalibilidade papal. Espiritismo tem papa, gente? Tem certeza? Tem certeza? Vocês têm certeza que Divaldo Franco não é o papa do espiritismo e nem que o Chico foi papa do espiritismo? O espiritismo não tem papa. Isso é fato. Mas às vezes a gente coroa as pessoas. Cuidado, porque às vezes pode ter um papa de uma forma... Não que ele esteja fazendo isso de forma proposital, longe de mim, adoro o Divaldo, adoro o Chico, né? Traz muita coisa boa para a gente, mas para a gente não coroar os outros daquilo que eles, né, não merecem, né, esse problema para eles, não merecem esse problema para eles. Não endeusar, né? Não endeusar, exatamente. Então, a gente percebe aqui que às vezes a gente coloca e a gente traz as outras tradições. Cuidado, como eu sempre falo, né, algumas palestras, em não transformar a água fluidificada em água benta, o passe em bênção final, o atendimento fraterno em confessionário. Cuidado, cuidado. O que eu tenho que fazer depois do atendimento fraterno como penitência? Eu tenho que vir em 15 reuniões públicas. Que penitência, meu Deus. Cuidado, porque senão a gente traz figuras de outras tradições para dentro da nossa tradição. Perfeito? A Renata botou uma pergunta aqui, quais seriam os outros consoladores? Temos consoladores prometidos dentro do catolicismo renovado, dentro das igrejas evangélicas, entre ateus, porque não é bandeira religiosa consolador prometido. É quem faz o bem. Lembra de Kardec, fora da caridade não há salvação. Esse é o consolador prometido, caridade. Caridade verdadeira e fiel aos fatos. Perfeito? Maria Luísa, eu vou deixar você falar, depois a Elisete, mas deixa eu terminar que falta só um trecho, tá? Então, no livro Pensamento e Vida, aqui no final, Emmanuel fala o seguinte, é a penúltima citação. Já disse que duas asas, de Jesus não, a gente está falando tanto de Jesus, já disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Aí no final, através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntos a inteligência e a bondade. E isso é natural quando a gente está reencarnando. É para ser natural que a gente desenvolva essas duas asas. E lá no final ele fala sobre aquela mensagem famosa de Emmanuel, que está no Vinha de Luz, que é a chamada plataforma do mestre, né? Então, a primeira plataforma é essa boa nova, essa boa notícia, que é o que a gente vai estudar muito aqui. É o que a gente vai ver muito aqui. Vai ver muito evangelho, gente. Não se preocupe, porque estudo evangelho é evangelho mesmo, evangelho raiz aqui que a gente vai abordar e absorver. Perfeito? Então, o que eu tinha para falar é isso. Maria Luísa, depois Elisete. Você estava falando sobre ser espírita e ter também, assim, aquela condição, né, de, isso eu não posso, aquilo eu não posso, agora eu sou espírita. Isso é um fanatismo muito triste no espiritismo. Eu sempre debati isso, porque eu penso assim, eu lembro muito de Jefferson Simões Monteiro, ele dizia assim, sou espírita, trabalho até mesmo em materialização, mas sou do mundo, ainda não sou anjo.
Então, a gente tem que colocar isso na nossa mente. A gente está no espiritismo, ainda não somos tão espíritas, mas não temos que ter esse fanatismo. Aí eu não posso isso, não posso aquilo agora, eu não posso ir num baile porque eu sou espírita, eu não posso ir numa festa. Sabe, são coisas bobas que a pessoa se prende, para de viver a vida normal porque acha que espírita tem que ser assim. E não é verdade. Jesus brincava, Jesus cantava, Jesus sorria, Jesus ia à festa, né? Tantas lições que Jesus que tem aí falando de Jesus, né? da vida dele em geral. Então, a gente não pode ter essa coisa, né? Se fechar porque eu sou espírita. A gente nem é espírita ainda, nós não somos ainda espíritas. Então, ser espírita precisa ralar muito, ralar muito. A gente é espírito de porco, né, Mané? Ainda. Eu, por exemplo, sou de porca, né? Ainda sou mulher, né? Mas eu sempre pensei assim, eu estou no espiritismo, né? Graças a Deus, eu vou fazer 40 anos esse ano, graças a Deus. Não nasci em berço espírita, né? Fui católica, religião, coisa, né? Comunhão, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Mas esse período meu de espiritismo, quando eu comecei no espírito, eu comecei com gente muito ativa no espiritismo, pessoas de uma base muito sólida, e sempre me ensinaram isso. Você lembra do seu Aldir? Você deve lembrar do seu Aldir. Uhum. Seu Aldir falava para mim, Maria Luísa, não mude seus hábitos, seja você. Porque espiritismo, ele faz com que nós nos mudemos aos poucos e dentro dos nossos limites. Ninguém vira santo. Ele sempre me ensinava isso. Senão a gente entra lá na galera, do Gregório, sendo flagelado pela culpa. Tem que tomar cuidado. A gente tem que, sim, melhorar todo dia, procurar ser o melhor que a gente possa cada dia da vida. Agora, não se endeusar, e tem pessoas que endeusam até a gente. Eu na Casa Espírita, por muitos anos, ninguém sabia que eu fazia parte de reunião mediúnica. Quando algumas pessoas souberam, né? Ai, meu Deus, Maria Luísa faz parte da reunião mediúnica. Eu falei, gente, eu sou tão devedora na vida que eu preciso da reunião mediúnica para trabalhar lá, para me corrigir. Vocês estão pensando que aquilo ali é fácil? Que é uma tarefa linda, maravilhosa? Não é, não. É difícil. Né? Então, é isso. A pessoa gosta de endeusar o outro ou se achar, né? Ainda aquela coisa, não posso, não devo, não vai, não faço. Não pode ser assim, né? Não pode, não. Nós estamos no mundo ainda. Sim. Elisete, quer comentar também? Só quero falar o seguinte, Guilherme. Primeiro, te agradecer para embarcar, por se colocar à disposição dessa viagem que a gente está começando hoje pelo Evangelho, que certamente não será fácil. Né? E colocar para mim, hoje eu estava estudando aqui com o Célio, e uma frase que veio para mim é: o Evangelho redivivo é a melhoria moral do ser humano. Então, é a melhoria moral da Elisete. Né? É isso que eu quero tirar do Evangelho, que eu me propus, eu me propus, né? Falar por mim, me propus a fazer e embarquei nesse estudo com você. Porque eu quero a minha melhoria, né? Que todos possam, cada um pensar no que veio fazer, a que veio fazer aqui, né? Porque como tem aqui, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Isso me tocou profundamente, Guilherme, sabe? Porque até então eu cheguei à conclusão que eu conhecia as verdades. A gente para no primeiro. Ouvi falar, né? Era um que dava uma palestra, outro que fazia... Mas não, ela precisa ser sentida, meditada e refletida. E que se eu não fizer isso, eu posso seguir esse estudo todo e, ao final, entendeu? O que eu tirei disso para mim? É isso que eu queria te falar. Tá, Guilherme? Te agradeço. E só se é aquilo... Lembra sempre do seguinte, para conhecer, o Google conhece, gente. É só digitar lá, Mateus 13:2. Ele vai te falar em 1 segundo. A parte mais difícil decorar, não. A gente precisa sentir, viver. É isso. A parte mais difícil
é o autoconhecimento. Porque estudar isso aqui, a gente tem os livros todos, você viu aqui. Todos os livros, está tudo aqui para ser estudado. Mas isso não é o mais difícil. O mais difícil é eu me modificar e o Célio se modificar. Posso falar isso por ele. Você pode falar por ele? Posso falar por ele. Ele já balançou a cabeça ali. Então, é isso que eu queria falar nessa primeira aula, que ele vai servir para mim e para isso. Porque se eu não prestar para tirar as mensagens da palavra do Cristo, conforme você dá, e a gente já conhece a sua forma de ser o facilitador dos nossos estudos, não poderia ser de melhor forma. Então, muito obrigado, tá, Guilherme? Eu gostei também aqui do lembrete do José Carlos. Chico falava que era o papangu. Não é papa, é papangu. Ô, Eduardo. Luiz Guilherme, tem 3 coisas que eu gostaria de comentar. Primeiro, você falou que a religião, que a doutrina espírita não é uma religião, né? E realmente foi o que o Emmanuel falou, né? Que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Isso aí. Né? Segundo, o que a Maria Luísa falou, o Espiritismo diz o seguinte: você não tem nada porque ele proíba fazer. Ele só ensina as consequências. Exato, tem coisas que você não deve, né? Não deveria estar fazendo. Como o caso, você vai. Uma coisa, o carnaval. O carnaval eu acho que é uma festa realmente profana. A grande maioria está ali, né? Não é só para se divertir. Então, quer dizer, não é aconselhável uma pessoa que trilha o espiritismo participar. Não é aconselhável. Não é proibido, mas não é aconselhável. Né? Então, eu acho que aí também a gente tem que pensar 2 vezes antes de se meter numa situação, né, tanto quanto perigosa, né, para nós. E o terceiro? E o terceiro, eu esqueci. Então tá bom. Não, olha, mas eu tô com a cabeça aqui, vou te contar. Minha cabeça tá ótimo. Não vale um tostão. Não vale um tostão. Eu não tenho mais nem memória, eu tenho vaga lembrança. Então eu estava com os 3 pontos aqui. Os 2 primeiros eu consegui guardar. O último Depois tu me manda no WhatsApp o terceiro. Não, o terceiro foi o que a Célia estava falando, falou alguma coisa que me levantou. Mas tá bom. Tudo bem. Mas eu acho que o mais importante exatamente foi isso, de saber que a gente seguir essa ideia que o espiritismo não é o futuro da religião, mas não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. É exatamente isso. E nada é proibido no espírita. Nada. Não tem nada, você não pode fazer. Não, a gente sabe o seguinte, olha, a gente não deve fazer. Isso aí. Muito bem. Aqui, já estamos no nosso final. Zezé levantou a mão por último, é a última a falar, tá? Senão a gente fica aqui até meia-noite mesmo, nesse papo aqui. Zezé fala e depois eu quero ler só uma frasezinha de um livro, uma frase curta, só para também ser o nosso norte aí no estudo. Diga aí, Zezé. Abre o microfone. Ou ela travou? Eu acho que ela travou. Está travada. Então eu já vou adiantar minha frase. Livro de Joana de Ângeles, primeiro livro da série psicológica, Jesus e a Atualidade. Na introdução, lá em 1989, ela falava o seguinte: a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado. Nós precisamos de Jesus descrucificado, ativo em nossas vidas, se movimentando, já está bom dele estar lá na cruz, né? A gente sabe que foi um momento, mas que a gente não precisa eternizar esse momento, né, como o grande momento de Jesus, porque não foi. E a gente vai perceber que a crucificação foi a grande dor de Jesus. Aí vem os espíritos e falam, não, a reencarnação foi a grande dor de Jesus. Está todo mundo errado, que não foi nenhum, nem outro. E durante o processo do estudo a gente vai perceber isso. Perfeito? Muito bem, então vou fazer a prece final. Que Jesus possa nos conceder a esse estudo
as vibrações necessárias para alcançar o seu pensamento, alcançar aquilo que ele realmente desejava nos transmitir, que possamos ampliar essas nossas espirais quando formos estudar esses livros, ampliando o nosso entendimento, mas principalmente ampliando nossa vivência em torno do Evangelho de Jesus e com a ajuda dos espíritos que vêm nos deixar tantas mensagens com essa doutrina espírita que nos tanto agrada o coração, que nos tanto facilita o entendimento. Que possamos agradecer ter tido a oportunidade nessa encarnação de conhecer a doutrina espírita e de viver a doutrina espírita, de frequentar a doutrina espírita. Pode ser que encarnações para frente não tenhamos essa mesma oportunidade. Então possamos fazer bom proveito da doutrina espírita para que encarnações futuras, mesmo não tendo acesso à doutrina, ela possa fazer parte no nosso íntimo, na nossa essência, nas nossas atitudes, na nossa forma de ver, compreender e viver o mundo. Que assim seja, graças a Deus.